Oi, turma, tudo bom? Voltamos, né, para a segunda aula do dia e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a parte do processo logístico, né, da coisa. Então, a gente viu na aula passada a empresa como um processo, né, vimos aqui como funciona, né, o ambiente externo influenciando essa organização, a retroalimentação, isso aqui a gente viu na aula passada. Né? Vimos a empresa, quem influencia o quê? Então, vimos que leis, fornecedores, tecnologia, problemas econômicos, inflação, renda, crescimento, etc. E tal, tudo isso influencia aqui o sistema que é a empresa, né? O processamento, etc. E tal. Vimos rapidamente que todos esses indicadores, tudo é orientado para o bem maior da empresa. A gente vai falar na próxima aula rapidamente sobre missão, visão e objetivos, que são alguns orientadores, indicadores orientadores para onde a empresa quer ir, o que a empresa quer fazer, e a gente falou também na aula passada. Né? Então, a gente falou um pouquinho sobre qual é a missão, a visão e os objetivos de uma empresa. Claro que, como a gente tem um foco na hospedagem, na logística, de um modo geral, a gente vai ter que entender como a missão da empresa, como a logística empresarial voltada à missão, visão e objetivos voltados para essa área. Tá? Mas a gente fala mais na frente, na próxima aula presencial, certo? Desses indicadores, principalmente orientadores, que eles fazem parte desse sistema aqui de processo, entrada e saída, quando a gente fala aqui de informações, de estratégias, normalmente ele entra aqui. Tá? Mas a gente fala mais na frente. O que a gente vai falar hoje? A gente acabou a aula com essa pergunta. O que são processos logísticos? Normalmente, o que é um processo? A gente já viu que é um processo, a gente viu que o processo ele não acaba, né? Ele sempre é contínuo. Por isso que a gente trabalha ali, por exemplo, melhoria contínua, etc. Então, isso aqui são processos diferentes de projetos. Projeto de começo, meio e fim. Estão falando na aula passada. Então, já veja que o processo logístico de uma empresa ele não acaba, não tem fim. Sempre é contínuo. Ele pode recomeçar com feedback, com a retroalimentação. Tá? Então, tem um processo, ele começa, é processado, termina, mas volta para ele novamente, e aquilo ali vira um ciclo que o gestor tem que estar atento. Tá? Para quê? Para dar melhoria, reduzir custo, atingir o objetivo de organização e etc. E tal. Então, o processo logístico ele engloba isso, tudo isso. Tá? Então, em termos gerais, né, esse termo engloba todas as ações realizadas dentro de uma empresa com o objetivo de encontrar a melhor forma de produzir e distribuir os bens ou produtos oferecidos por esta, levando em conta as necessidades do mercado. Então, essa é a definição principal que a gente vai levar para a prova, por exemplo, mas também para a parte de gestão. Qualquer operação, gente, você pode fazer um sisteminha logístico dele. Tá? Então, falou em operação, principalmente, falou em ação, você vai ter que fazer um processo logístico. A gente falou na sala de aula, qual é o processo logístico de atendimento do cliente, da reserva como é que se diz? Da reserva de uma hospedagem. Por exemplo, a gente falou disso aqui, inclusive a gente falou que tem uma hora que ela se divide em dois. Vai para o financeiro fica ali na área de hospedagem, na área de reservas, mas na hora de reservas alguém tem que mandar isso para o financeiro diz, tá ok, libera a reserva. Tá? Então, tem todo esse processo que a gente viu num fluxograma na aula retrasada, na verdade. Tá? Então, os principais processos logísticos que a gente vai ver são esses aqui. São os fornecedores, o estoque, né? A produção, o estoque novamente e a distribuição. Né? Então, aqui a gente vai ter diferenças de estoque. Marcelo, por que MP e IPA? Eu falo mais na frente, na próxima aula presencial, mas o que eu quero que você entenda é que essa cadeia vai estar sempre presente num hotel. Não tem o que fazer. A gente vai ter fornecedor, vai ter estoque, vai ter produção, vai distribuir. Então, eu quero que você compreenda que isso pode ser tanto processos logísticos físicos como processos
logísticos de serviço, que é o caso de alguma hospedaria, algum hostel, algum hotel, algum resort, porque você vai ter os processos de como você vai, por exemplo, atender um cliente. Tá? Parece que é um processo de atendimento, mas você também pode chamar de um processo logístico, porque ele deve vir acoplado, integrado a um processo logístico. Tá? O processo de atendimento ele deve estar acoplado a um tipo de processo logístico de entrega de toalhas, por exemplo, no quarto, ou de limpeza de um quarto, ou de algum serviço que deve ser feito num bar da piscina, de um restaurante. Então, tudo isso é interligado dentro de uma hospedagem, dentro de um hotel. Então, os processos logísticos irão falar um com o outro, tá? Então, é bem interessante que vocês estejam entendendo que tudo isso tem processo de forma integrada, tá? A gente vai ver o que é criação de valor, a gente vai ver gestão da estratégia, que a gente está falando já ali, quando a gente falou em missão, visão e valores, eu não vou pular assunto, mas a gente vai entender, e a gente também vai ver a gestão de processo em si, tá? Na próxima aula presencial, a gente vai falar sobre gestão de processo e como a gestão de processo vai trabalhar com gestão, criação de valor e com estratégia. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, é que vocês vão ter que trabalhar nisso de forma não isolada, e sim integral, tá? Integrada, desculpa. Uma interliga a outra, não é uma coisa para... O que você vai falar nos processos não tá longe de uma cadeia de valor, de criar cadeia de valor ou de governança, não. O relacionamento com a sociedade, com a interface do teu produto, do teu serviço, do teu site, com o público externo e interno, está tudo uma coisa interligada. A gente vai ver também que a gestão de conhecimento, principalmente de recursos humanos, o papel do RH como staff aqui é muito importante. Então, a gente vai ver também, com o decorrer da disciplina, como é que a gente vai trabalhar. Tá? Então, a gente aparentemente agora vai só ter ideia global. E aí, com o tempo, a gente vai se especializando em cada uma dessas especificações vistas nesse slide. Tá? O que é que eu quero que você já vá entendendo? Quero que você entenda que quando você for trabalhar processo, você vai ter que trabalhar indicadores de desempenho. A gente viu ali indicadores lá em cima estratégicos, né? Que são indicadores de uma forma geral orientadores, missão, valores, visão, e eu botei objetivo. Apesar de objetivo estar ali em orientadores, ele orientar, eles também são de desempenho, porque a gente vai trabalhar na parte de desempenho. Então, a gente vai trabalhar também nesse processo de desempenho, certo? Então, o tempo... Aí eu peguei alguns exemplos de indicadores de desempenho. Tempo de ciclo de pedido, média de pedido de valor faturado, porcentagem de pedidos de produção não realizável a tempo, número de atraso na produção. Então, imagina aqui que eu peguei e eu inventei alguns aqui. Peguei e botei. A gente pode botar aqui liquidez de uma operação financeira. A gente pode pegar aqui rotatividade de quartos numa baixa estação, numa alta estação. Então, a gente tem diversos exemplos de indicadores de desempenho que a gente pode inventar dentro de uma gestão de processos. Outros já existem. Falei alguns que, por exemplo, já existem. Liquidez, lucratividade, rotatividade de quarto. Esses aqui, tempo de ciclo de um pedido, média de pedidos de valor... Isso aqui tudo já existe. Tá? Mas vocês, como gestores, também poderão criar indicadores de desempenho para medir a atividade de vocês. E isso aqui é muito importante, porque, às vezes, cada negócio tem uma especificidade diferente. Tem uma coisa que você quer medir que não tem em outro negócio. Então, é importante você saber como criar. A gente viu na sala de aula 2 importantes indicadores, que era eficiência e eficácia. Né? Então, a gente viu eles, eu botei a fórmula no quadro, falei para vocês, de um modo geral, para que servia. Esses indicadores são importantíssimos para que vocês consigam auferir algumas situações que acontecem no seu negócio. Tá? Se você for abrir um negócio, mas se você for gestor, também é importante para você saber. Né? Você pode pegar, por exemplo, em recursos humanos, são indicadores de desempenho, rotatividade, né? Então, absenteísmo, então, de funcionário, de pessoas. Então, para quem trabalha com serviço, é importantíssimo. Já pensar se numa autoestação está o pessoal faltando porque está doente, ou porque o filho adoeceu, ou porque não sei o que lá. Então, você tem que ter esses índices para você
poder trabalhar com uma reserva de funcionário para aquela época. Você sabe que as pessoas adoecem, você sabe que vai faltar X pessoas e você não pode faltar porque é alta temporada. Então, esses indicadores de desempenho são importantes para isso. Tá? Então, por que ter esses indicadores? Eu acabei de falar. Para ter previsibilidade, para mensurar o que você está fazendo e para avaliar o que está certo e o que está errado. Tá? Só coloquei palavras no que eu falei naquele outro ali. Então, a gente vai ter aqui o ciclo avaliativo de cada processo. O que é que a gente vai pedir mais na frente para a gente? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma definição, um foco, algum objetivo de modo geral, vai analisar um problema, e a gente pega um estudo de caso para resolver, aí a gente vai analisar um problema, vai analisar a causa desse problema, por que isso está acontecendo, depois a gente vai dar alternativas para solucionar, depois implementar esse plano de ação, implementar quais são as alternativas que a gente está dizendo que é melhor, depois a gente vai avaliar esse desempenho, foi bom a solução que a gente deu, depois a gente vai repetir todos esses processos. Isso é o ciclo avaliativo de processo. Tá? Marcelo, esse ciclo avaliativo serve para quase tudo. Serve para quase tudo. Você pode fazer esse ciclo avaliativo para diversas, inclusive para a mesma tarefa, várias vezes. É o que você deve fazer. Você deve fazer esse tipo de avaliação, esse ciclo de avaliativo de processo, e veja que eu boto até a palavra ali, de cada processo, sempre, porque se você consegue melhorar um pouquinho toda vez que você faz esse ciclo, avaliação de desempenho atual, vamos ver que você consegue melhorar 1%, 2% por vez que você faz um ciclo. Se você fizer 5, 6, 10 vezes esse ciclo no ano, você melhorou 10% do seu problema, reduziu 10% do seu custo, aumentou 10% do seu lucro. Tá? Então, é um ciclo de avaliativo de cada processo, certo? Por fim, a gente vai ter estratégia e indicadores de desempenho andando juntos. Tá? Por isso que quando eu falei que ia falar de missão, visão e objetivos, eu vou falar na próxima aula. Por quê? Porque o planejamento estratégico ele é o guia do desenvolvimento da empresa e ele mede a performance da empresa. Agora, isso aqui está andando junto sempre. Isso aqui, o objetivo da empresa, ele é e o departamento de marketing, o departamento financeiro, o departamento de operações, cada um não pode ter o seu objetivo diferente do objetivo da empresa. Todos eles trabalham para que a empresa tenha o mesmo objetivo. Então, esse planejamento estratégico serve de guia de desenvolvimento para a empresa, e aí os indicadores vão dizer como é que a empresa, cada departamento, cada tarefa, cada função, está exercendo o seu papel de forma que atinja o planejamento estratégico e não o objetivo do departamento. Tá? Então, a gente vai essa parte de planejamento estratégico a gente fala na próxima aula, porque a gente vai ampliando. E como a gente, na verdade, está falando de logística e não está falando de planejamento estratégico, a gente foca mais na parte de indicadores. Mas eu preciso falar na próxima aula um pouquinho do planejamento estratégico para você entender que os processos de avaliação de desempenho de tarefas, de logística, vai fazer com que você consiga atingir mais facilmente, ou pelo menos corrigir ou identificar os erros que acontecem no planejamento estratégico, certo? Então, a gente vai ver que quando a gente fizer todo esse ciclo, a gente vai ter algumas qualidades, né? Nossos indicadores vão ter são indicadores qualitativos, mas também vamos ter indicadores que serão prioridades. A gente tem que tomar cuidado do que é prioridade e o que é urgência. São coisas diferentes. Urgência, às vezes, é uma coisa que não está dando certo. Prioridade, na nossa linguagem aqui, é tudo aquilo que uma empresa, na verdade, tudo aquilo voltado para o objetivo da empresa. Isso é prioridade. Tá? Uma urgência pode ser uma coisa que deu errado e você tem que resolver naquele lugar. Tá? Então, naquela hora, naquele momento. Então, existe uma diferença muito grande do que é a prioridade para a empresa e o que é urgência para a empresa. A urgência paga fogo, você está pagando ali o incêndio. Mas a prioridade, na verdade, é o que onde a gente está querendo chegar. Tá? Para isso, a gente utiliza nossos indicadores de qualidade, tá? Para melhorar nossos procedimentos. Tá? Esses erros, esses incêndios, a gente usa esse ciclo para poder melhorar e não usar energia para estar só apagando incêndio, tá? E que não vão levar para as nossas prioridades.
Então, a gente vai usar justamente esse ciclo aqui para cada processo de tarefa, justamente para a gente conseguir atingir as prioridades da nossa empresa e não ficar precisando apagar incêndio, certo? Então, para a gente acabar um exemplo, imagine que você se preocupe mais de como chegar no IFPE num dia para assistir aula, do que realmente no conteúdo aprendido dentro de uma sala de aula. Então, você se preocupa mais em chegar, mas ao chegar você não quer assistir aula, você quer ficar lá fora, né? Ou quer ficar conversando na sala de aula e não quer aprender o conteúdo. Você está faltando a prioridade. Você chegou, beleza, você chegou, assistiu a aula, mas não prestou atenção e não aprendeu nada, você está fugindo das suas prioridades, que é ser um bom profissional, se formar e etc. Certo, gente? Então, isso aqui é o assunto restante da nossa aula. Eu gostaria de... Eu não sei se vai aparecer para vocês agora aí no compartilhado, mas o que é que vai ficar para vocês? Vai ficar essa videoaula, vai ter uma atividade e tem um texto para vocês lerem, que é sobre esse assunto, dar uma lida e responder as questões da atividade, que vai valer a presença da aula. Tá bom, galera? Então, valeu e até a próxima semana no presencial, que é mais legal. Até mais, galera. Tchau.